Por que o meu paciente ele não consegue alcançar os seus objetivos? Fala pessoal, tudo bem com você? Aqui quem está falando é o psicólogo Dmitry Cunha e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre por que os nossos pacientes às vezes travam em alcançar algum objetivo, porque eles não conseguem se desenvolver e acabam repetindo padrões em que eles não saem do lugar. Fique até o final desse vídeo que eu vou elencar 3 inimigos do desenvolvimento do seu paciente. Gostou do tema do vídeo? Já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Semanalmente nós temos conteúdo como esse, que quer promover em você, tirar dúvidas, quer trazer para você a possibilidade de você se desenvolver. Realmente, muitas vezes os nossos pacientes, eles não nos procuram no seu melhor estado emocional. Por mais que a psicologia, as terapias tenham encontrado cada vez mais o seu espaço na saúde do ser humano, nós encontramos ainda algumas dificuldades, entre elas o estado em que os nossos pacientes chegam até nós. Você percebe que por mais que o seu paciente ele venha com alguma demanda superficial, como talvez o que acontece muito no coaching, dele procurar atingir algum objetivo que ele não alcançou, nós percebemos que existem muitos traumas, uma mente muito machucada, uma saúde mental muito comprometida, e isso explica boa parte de que os nossos pacientes não alcançam as suas possibilidades, ao máximo das suas habilidades e também os seus objetivos. Entendemos também que por mais que os nossos pacientes às vezes eles não estão no seu melhor estado emocional, eles têm projetos de vida, projetos e uma figura, uma forma de funcionar que talvez ficou no passado, ficou cada vez mais distante com o processo do adoecimento. Você já está entendendo que eu estou explicando para vocês, terapeutas, o quanto os nossos pacientes, em especial sobre o processo de adoecimento deles, nós encontramos os motivos para que ele não alcance os objetivos. Mas eu vou procurar ser mais específico com você e vou elencar 3 pontos que geralmente travam os pacientes de alcançar os objetivos de vida. E se você não se atentar, pode travar o seu paciente, mesmo que eles estejam dentro de um processo terapêutico com você. O primeiro ponto é sobre a saúde mental. E sendo mais específico, eu quero descrever o quanto os nossos pacientes eles chegam tão machucados no processo terapêutico que eles não veem mais cor naquilo que eles viam antes. Os nossos pacientes, em diversos momentos, descrevem o quanto é difícil fazer aquilo que eles faziam, o quanto é difícil eles colocarem em prática comportamentos que antes eram tão fáceis de alcançar. Por isso que é muito importante vocês acolherem o paciente de vocês e restabelecerem a saúde antes que esses objetivos sejam traçados novamente. É muito comum, em especial na terapia cognitivo-comportamental, em que nós levamos o nosso paciente a refletir sobre uma lista de problemas e metas. Mas percebe o quanto essa lista ela fica comprometida, o quanto esse olhar do paciente fica comprometido no início do processo terapêutico? Parece que elencar pontos de objetivo traz mais peso para ele. Existem patologias, dentre elas a própria depressão, que desanima o paciente quando você coloca lá para ele 12 áreas que ele tem que olhar. Sim, então a primeira orientação e o primeiro inimigo do desenvolvimento, até mesmo dentro do processo terapêutico do seu paciente, para que ele alcance os objetivos, é você talvez colocar mais peso sem a condição de restabelecer a saúde mental dele. Cuidado para não estabelecer tantas metas tão difíceis e talvez não tão bem esclarecidas que, sem dúvida, o seu paciente pode travar e até mesmo abandonar o processo. E se ele estiver dentro do processo, ele pode boicotar esses possíveis objetivos, e não porque quer, é porque ainda não está com a sua saúde mental restabelecida. O segundo ponto são as estratégias compensatórias. A gente sabe que estabelecer um objetivo e ir em busca dele não é nada fácil. Quantos obstáculos nós encontramos para alcançar, para superar e até mesmo desfrutar de um dia colocar em prática aquilo que talvez está em um quadro dos sonhos. O que nós costumamos perceber é que quando as dificuldades dos nossos pacientes estão presentes, eles costumam se proteger em um processo de repetição, se esquivando e se defendendo de situações que eles deveriam enfrentar. Isso está muito ligado com o tema anterior de talvez não estar na sua melhor condição de saúde mental. E assim, as estratégias compensatórias, como nós escrevemos na terapia cognitivo-comportamental, elas ficam presentes. E os pacientes costumam se perguntar: por que será que eu não alcancei? E quando ele percebe, na verdade ele não está com forças nem para levantar do sofá ou da cama.
Essas explicações, elas descrevem o quanto a estratégia de se defender e não enfrentar as situações que antes eles davam conta leva ele a um aprisionamento e um entendimento que ele não é capaz de lidar com coisas simples do dia a dia. Por isso que eduque o seu paciente, ou melhor dizendo, psicoeduque ele. Explique que, sim, por diversas vezes ele abriu mão através de interpretações e fez com que essas interpretações se tornassem verdades e ele se protege sem perceber de situações que ele deveria enfrentar. O terceiro e último ponto, muitas vezes é colocado como o primeiro, que é o planejamento. Planejar é muito importante. Nós sabemos que a partir do restabelecer da saúde do seu paciente, que ele tem que sim enfrentar, nós precisamos planejar e entender que algumas verdades estão presentes, que algumas dificuldades sim, podem sim aparecer na vida desse paciente e impedir que ele alcance esses objetivos. Como lidar? Planejar não é só se entusiasmar com o que você vai colocar em prática junto com ele, mas também mostrar que é possível enfrentar as dificuldades que estarão presentes. Calcular os prós e os contras também está dentro do planejar. E assim você pode levar o seu paciente o mais próximo possível de entender aquilo que ele tem que enfrentar. O planejamento sim é fundamental, mas ele não é funcional se você não calcula antes o quanto a saúde do seu paciente é importante estar alinhada, ou até mesmo o quanto ele vem se esquivando daquilo que ele tem que enfrentar. A soma desses 3 pontos traz sim a possibilidade do seu paciente retomar a vida dele, retomar os objetivos e alcançar aquilo que antes parecia muito distante. Agora eu vou fazer um resumo do que nós conversamos aqui hoje, mas antes eu vou pedir para você curtir, se inscrever no canal e compartilhar com mais um terapeuta que talvez precise desse alerta e já descreveu para você que tem pacientes que não estão evoluindo no processo. Hoje nós conversamos sobre a possibilidade de você auxiliar o seu paciente a alcançar os objetivos, e isso é muito presente na terapia cognitivo-comportamental. Nessa terapia, nós não conduzimos somente o funcionamento, mas também auxiliamos o paciente em se restabelecer na vida como um todo, traçando objetivos, alcançando eles, mas enfrentando bastante dificuldades com estratégia. E para que essas dificuldades sejam superadas, nós precisamos primeiro restabelecer a saúde, entender daquilo que ele está se esquivando e, por último, sim, planejar. E esse planejamento com saúde pode levar o seu paciente a destravar a vida dele e alcançar aquilo que ele não estava conseguindo alcançar. Eu agradeço a sua participação até o final desse vídeo e até o próximo!